Olá! Seguimos aqui com a aula de matemática. E para você que passou a semana focado na revisão, vamos continuar nos mantendo focados. Vocês fizeram aí uma revisão de adição e multiplicação. E agora nós vamos seguir com a subtração. Vamos recordar tudo sobre subtração, praticar, porque a gente tem que ficar ferinhas em subtração também, nas 4 operações. Então, vou pedir para vocês que nesta semana se mantenham focados nessas atividades. Página 152 até página 162. Só que aqui tem umas atividades na página 160 e 159 e 160, que são ideias da subtração. Aquelas ideias de tirar, de completar, de comparar. E você não precisa fazer. Se quiser fazer, eu vou achar ótimo. Mas essas atividades dessas 2 páginas são opcionais. Mas eu quero que você reflita sobre essas ideias. E aí, seguimos lá na página 197. Na aula passada, nós estudamos figuras geométricas planas, quer dizer, triângulo, quadrado, círculo, retângulo, paralelogramo, e enfim. Estudamos isso, praticamos, brincamos com tangram, e agora nós vamos ver os sólidos geométricos. Vamos agora estudar figuras sólidas. Gente, quando vocês eram crianças, vocês brincaram com essas figuras espaciais. Olha só, lembra daqueles brinquedinhos de encaixar? Que a gente tinha que encaixar um cubo, encaixar um cubo, encaixar um paralelepípedo, enfim. A gente tinha que encaixar algumas peças no local correto. Então, nós fizemos isso, né? Nós brincamos muito disso e agora nós vamos estudar, são aquelas peças que nós vamos estudar nessa aula. Então, olha só, essas figuras espaciais que ocupam um espaço no plano, então, aqui tem o plano, só que ela ocupa um espaço, que são chamados de sólidos geométricos. Tudo que podemos segurar e ocupa um espaço no plano, quer dizer, está aqui o plano, só que ela ocupa um espaço, é considerado uma figura geométrica. Tudo. Então, se você for olhar na sua casa, a sua volta está cheia de sólidos geométricos, os mais variados possíveis. Alguns exemplos aqui. Olha só, a casquinha de sorvete. Casquinha de sorvete nada mais é que um cone. O chapeuzinho, que nem usa mais nos aniversários, é um cone. Aquele cano da tubulação da sua casa, o rolinho do papel higiênico, o rolinho do papel toalha, o rolinho do retrato de linha, tudo isso é um cilindro. Mas aquela caixa de sapato, aquela pecinha do material dourado, a pecinha do dominó é um paralelepípedo. Vocês já ouviram falar ruas de paralelepípedos? Então, são ruas com peças quadradas. Quadradas não, nesse formato retangular, né, mas que tem todos os lados. Uma esfera, a sua bola é uma esfera. Então, a gente deixa agora, círculo é quando ele é plano, mas a esfera, ele ocupa espaço no plano.
Então, nós temos, vamos começar, é muito variado, mas vamos começar com essas figuras. Então, vamos lá. O cone, o cilindro, a gente já viu. O cubo, gente, um dado é um cubo. As partes aqui, ó, são da mesma medida. Cada face tem a mesma medida. Então, forma o cubo. Várias, né, faces vão compor o cubo. Paralelepípedo, a esfera, que é a bola, uma pirâmide. Pirâmide tem muito variadas. Essa pirâmide aqui, a base dela, que é onde ela se apoia no plano, a base dela é quadrada. Então, tem pirâmides de base quadrada, pirâmide de base triangular. E o prisma de base retangular. Olha só, a base dele, que é onde ele se apoia, é isso daqui, ó. Essas figuras, se você pegar, você pode abrir, se for, né, uma caixinha, por exemplo, você pode pegar e abrir e ver cada face. Bom, e aí ela se divide em corpos redondos e superfícies planas. Corpos redondos são sólidos em que a superfície é curva, ela tem uma certa curvatura. Isso eu posso agrupar esses sólidos que têm uma certa, a superfície deles tem uma curvatura, eu posso agrupá-los como corpos redondos. Então, exemplos aqui, eu tenho o cilindro, né, o rolinho de papel higiênico, o cone e a esfera, que é a bola, tem toda uma curvatura, todas as linhas, olha só, o cone é arredondado, olha as linhas da bola. Então, tem curvatura, são linhas curvas, então corpos redondos. E os sólidos com superfície plana? Então, cadê? Toda a superfície, olha, planinho, linha reta, plano, 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 plano. Então, todas as faces são retas. Se eu for contar quantas faces tem esse sólido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um sólido plano com 6 faces. Então, exemplo, face, gente, são os laterais, os lados aqui, isso é face. Vértice, e essa partezinha onde faz vértice é onde as linhas se encontram, e aresta é onde os lados se encontram. Então, essa linha superior, lateral, isso tudo são arestas. Essa quantidade de faces, quantidade de arestas, quantidade de vértices, é o que vai definir as figuras. Então, exemplo de superfície plana, nós temos o paralelepípedo retângulo, nós temos o cubo e pirâmide. Podemos partir de um conjunto de figuras planas, que isso é, quando eu pego figuras planas, que eu abro, então eu posso chamar isso de planificação, que você tem lá no final do seu livro. Olha só, isso aqui é uma planificação. Ele pegou figuras planas para formar um retângulo. Então, olha só, se eu pegar essa figura plana, eu posso contar aqui, ó, quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Vamos lá um outro exemplo. Não, esse não. Ui. Olha só, esse daqui. Eu tenho um prisma e vamos ver os nomes. Ó, quantas faces? Uma aberta, quer dizer, planificado. Fizeram uma planificação de um prisma. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 faces. Então, eu pego uma planificação que ele vai resultar, nesse caso, como eles têm, cada face dela é um quadrado, ele vai resultar no cubo. Então, vamos lá para a página, fazer as atividades. Página
199. Olha só. Você vai recortar lá no encarte do seu livro, você vai recortar essas figuras. Provavelmente, talvez você precise de ajuda. Então, você vai recortar essas figuras, essas planificações, e vão formar o seu sólido. Vão colar nas dobrinhas, nos pontilhados. Então, vocês vão dobrar aqui nesses pontilhados e vocês vão colar, passar a cola aqui nessa parte branca, e aí vocês vão formar os seus sólidos. Muito bem. Feito isso, então agora vamos fazer o 2. Cada uma das figuras planas que formam a planificação dos sólidos montados na atividade anterior são chamadas de faces. Então, cada figura plana é uma face. Olha só, cada figurinha dessa é uma face. Então, vamos. Assim, o cubo, por exemplo, tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, você vai fazer esse trabalho. Vai fazer as dobras, colar, você vai ter um cubo. Lembre-se do dado que é numerado de 1 a 6. Se você pegar um dado, você tem 6 lados, né? 1, 2, 3. Então, quer dizer, são 6 faces. Letra A. Agora, usando as figuras que você montou, complete as frases seguintes corretamente. Mas antes mesmo de montar, você pode contar essas faces. Então, vamos lá. O cubo, ele é formado por quantas faces? A gente já contou aqui, 6 faces. E tem o formato, as faces têm o formato quadrado. Na letra B, você vai ter essa planificação. Então, vamos lá. O paralelepípedo é formado por quantas faces? Por faces. Conta aí. E as faces têm formato de quê? Cada face dessa daqui tem formato de quê? Já sabe aí. Então, vamos lá. O prisma. Esse é o prisma. O prisma de base triangular, a base dele é um triângulo. Ele é formado por quantas faces? As faces têm formato de e de pirâmide. Agora, a pirâmide de base quadrada, ela é formada por quantas faces? Conta aí. E tem o formato de quê? Tem 2 formatos. Um formato é e o outro é. E aí você vai ter essa imagem, que é a pirâmide de base quadrada. Agora, vamos lá no exercício 3. O cone e o cilindro não têm todas as faces planas. Claro, ele não tem, mas algumas faces são planas. Ele tem as faces curvas, algumas faces são curvas, mas ele tem a base plana. Que figura é essa? A figura plana que formam esses cones, essas figuras. O cone e o cilindro. A base é o quê? Que está aqui embaixo. Ou a face plana. Vamos lá. No exercício 4, observe com atenção os sólidos geométricos e as suas características. Claro, eles têm características diferentes e que eu poderia agrupá-los, né? Eu posso dividi-los em 2 grupos. Converse com os colegas e procure separar esses sólidos em 2 grupos, de acordo com as características comuns que apresentam. Então, alguns aqui têm características comuns e outros diferentes. O grupo não precisa ter a mesma quantidade de elementos, podem ter números variados de elementos. Fica a dica. Como que você separaria eles em grupos? Pensem aí. No exercício 5, considerando os 4 sólidos
que você montou, nesse momento você já vai ter montado. Qual critério você usaria para separá-los em 2 grupos? Pense, pode escrever aí. Escreva no 6, escreva o nome de alguns objetos que surgiram a ideia dos sólidos, que surgiram a ideia dos sólidos geométricos listados a seguir. Indique ao menos um exemplo de cada um. Então, veja aí na sua casa o que pode ser chamado de cubo, que tem o formato do cubo. O que tem o formato de um paralelepípedo? O cilindro e a esfera. E aqui, para finalizar, Gabriel adora acampar, pois fica em contato direto com a natureza. Um dos modelos de barraca que ele usa em seus acampamentos é mostrado nessa figura, nessa ilustração. Então, aqui eu tenho uma barraca de camping e a forma da barraca que ele usa é semelhante à forma de um quê? Que formato que tem isso daqui, ó? Tem uma base, ela é toda plana e tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então, formato de... Você vai saber. Não precisa fazer o último exercício. E sobre esse assunto, finalizamos aqui e tem mais um pouquinho para hoje, que é praticamente uma revisão, que você já sabe. Voltamos no segundo vídeo.